Bom, vamos falar agora sobre política local. Vamos trazer aí informações a respeito de um ato político de hoje envolvendo o PSD. Imagens na tela para o telespectador da Cidade Verde. Está aí. O ato foi hoje, né? A gente até falou sobre isso. O ato de apoio, anúncio de apoio do PSD à pré-candidatura a prefeito de Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu entre Natal e Ano Novo. Está aí o presidente do partido, Júlio César Lima, deputado federal, fazendo discurso aos militantes do PSD, aplaudindo o momento de apoio formalizado agora a Fábio Novo do PT. Paula Sampaio, você esteve lá ao lado de Erivaldo Barbosa. Um ato que a gente já dizia, né? É um ato esperado, né? Que pudesse acontecer agora. Antes mesmo do PSD retirar a pré-candidatura, o presidente do partido, o deputado Júlio César, já havia adiantado essa previsão de que, sem uma candidatura própria, o PSD apoiaria ali o deputado Fábio Novo. E olha, embora tenha sido nessa data, Joelson Sávia, o evento assim não foi desprestigiado, não. Inclusive, auditório lotado, lideranças ali estaduais, da Câmara Municipal também, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, acompanhado de alguns vereadores, e até deputados do MDB também, o deputado Georgiano Neto, a deputada Simone Pereira, que já tem essa ligação com o PSD, o deputado Júlio César, também oficializando de fato esse apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. O deputado federal Júlio César, que é presidente do PSD, falou a respeito do ato de hoje. E como partido, é um partido com musculatura e um aliado aí de momento ainda de 2023 para a candidatura de 2024, o partido já começa a se cacifar para indicar o nome de vice. Júlio César comentou, inclusive, este assunto. Diz que não vai ser radical nesse tipo de posicionamento. Vamos ver. É uma articulação que os três partidos estão fazendo. O Fábio como coordenador, o MDB e o PSD. Nós vamos avaliar qual é o mais importante para este grupo. Não queremos ser radicais, claro que nós queremos indicar a vice, mas se for para manter um grupo unido e forte, nós aceitamos qualquer que seja a decisão. Erivaldo Barbosa, primeira questão. O PSD é o partido que se qualifica para ser o possível responsável pela indicação desse candidato a vice de Fábio Novo? Ah, sim, com certeza. É um partido grande, um partido que tem robustez política, disputou já a Prefeitura de Teresina em 2020 e tem bons quadros. Agora, Joelson, é como disse o deputado Fábio Novo, vamos já mostrar essa entrevista concedida logo na sequência, são 11 partidos. Agora, 11 partidos, muitos deles pequenas siglas, sem pouca influência, importantes, todas elas são importantes, mas não tinha assim, o calibre político suficiente para garantir um palanque efetivamente competitivo. Agora, Fábio Novo encerra o ano com 11 partidos e encerra em grande estilo, com a adesão de uma legenda que de fato tem força na política estadual e com inserção também em Teresina, que é o PSD. Paula, foi possível perceber que há no PSD essa expectativa, de alguma maneira? Olha, Joelson, o sentimento que eu senti é que, de fato, o lançamento desse apoio, o motivo principal não foi uma certa pressão para essa visão. Como o próprio deputado Júlio César falou, o partido pleiteia. Que partido não gostaria de estar numa chapa majoritária, ainda mais de um pré-candidato que tem a estrutura e o apoio que Fábio Novo? Mas acredito que o partido não vai botar o pé, colocar o pé e ser radical, como o próprio deputado Júlio César falou, para pleitear essa vaga. Eu acho que os planos do PSD são outros. Falando desses planos outros do PSD, Sávia Barreto, você que acompanha toda essa movimentação também em Brasília, também consegue enxergar, assim como a Erivaldo e a Paula, um horizonte. Cada movimentação que acontece em 2024 pode ter repercussões em 2026. Quais são as grandes expectativas do PSD olhando para este horizonte? Joelson, primeiro só dar meu pitaco sobre o vice, porque eu peguei uma informação antes de entrar no ar, apesar de estar todo mundo meio que viajando, mas uma fonte muito boa me disse o seguinte, sabe? Nem Fábio Novo, nem o governador Rafael Fonteles devem, segundo essa fonte, fazer comentários públicos sobre o nome que o MDB, que é o partido que está primeiro lá na fila para indicar o vice do Fábio Novo, deve indicar. E esse comentário tem tudo a ver porque a gente colecionou dezenas de frases de críticas de petistas ao nome do médico Paulo Márcio, que é pré-candidato, mantém sua pré-candidatura pelo MDB a prefeito de Teresina. Então, eu acho que é algo importante a se considerar. O MDB indicaria o vice a partir dos seus próprios critérios.
sem nenhum tipo de interferência por parte do PT. Acho que isso é interessante e talvez justifique o sentimento da Paula, né, nessa reunião. Ela sentiu ali que o PSD não vai fazer um cavalo de batalha. Agora, eu vi a entrevista do deputado federal Júlio César e achei que ele estava realmente com figurino de pré-candidato a senador. E aí o deputado estadual Georgiano Neto, que está no MDB, ele seria o candidato a federal do grupo. É isso que se comenta, é isso que se observa e deve ser uma disputa para o Senado. Acho que o Elivaldo consegue contextualizar melhor isso, muito dura, né? Porque deve vir o senador Ciro Nogueira, pelo Progressistas, ele ainda tem muitos prefeitos, tem uma estrutura forte. Marcelo Castro em busca da reeleição, e aí é o favorito. E essa segunda vaga da base tem uma disputa de Flávio Nogueira e Júlio César, mas hoje, pela força do PSD, Júlio César sai na frente. Elivaldo Barbosa, por favor. Pela estratégia do PSD, reforçando o que a Sávia observa, Joel, é exatamente se cacifar ainda mais na eleição municipal, né? Dessa conjunto de partidos. Eu destacaria o PSD, o PT e o MDB como os partidos que vão assim de forma muito competitiva para a eleição do lado governista. E na oposição, evidentemente, tem força, sobretudo no interior, o Progressistas vai tentar manter situações assim estratégicas para também se manter vivo e competitivo na política estadual. Para 2026 é precisamente esse cenário. Algo a definir na base governista, como na busca da reeleição do governador Rafael Fonteles, ele terá na chapa, serão 2 vagas, são 2 terços do Senado que serão renovados, 2 vagas por chapa. Então, na chapa governista, Marcelo Castro, natural, candidato à reeleição, e essa segunda vaga será uma disputa interna entre Flávio Nogueira, que é do PT, e Júlio César, que é do PSD. Hoje, o PSD ele trabalha firme, com muito foco nessa disputa. Ele bateu na trave aí já umas 2 vezes, e eu acho que dessa vez é como se fosse assim, uma candidatura quase que natural. Agora, eu vou dizer outra coisa para vocês, olhando assim esse cenário. Reforça-se aí, se eventualmente essas 2 vagas ao Senado forem concedidas, vamos dizer, a partidos aliados ao PT, reforça-se a ideia de uma chapa pura do PT ao governo do Estado. Eu estou falando bobagem? Rafael Fonteles, como candidato à reeleição ao governo em 2026, com um nome de confiança como candidato a vice. Quando eu falo de confiança, estou falando de candidato do Partido dos Trabalhadores, mas repetindo uma estratégia do PT de ter candidato ao governo e candidato a vice. É isso que se fala nos bastidores, né? Ou seja, um dos pontos de entrave para que o MDB indique o vice de Fábio Novo é como contemplar o vice-governador Temístocles Sampaio, que naturalmente gostaria de continuar como vice-governador, já pensando numa sucessão de 2026. E aí, num cenário em que o PT deve ter o cabeça de chapa e deve ter o vice numa chapa pura, que já aconteceu no passado com Wellington Dias e Regina Souza, como o MDB ficaria contemplado apenas com a vaga de Marcelo Castro, e a vaga de Marcelo Castro não contempla Temístocles Sampaio. É o mesmo partido, mas são grupos distintos e é um problema que precisa ser resolvido. Ainda não tem solução. Tá, vamos lá. A gente está aqui falando de possibilidades. Muita coisa pode acontecer. Cenários. E sem esquecer a oposição, né? Não pense que a oposição vai chegar frágil na eleição de 2026. Ninguém sabe ainda ao certo a estratégia do senador Ciro Nogueira, mas o natural é ele disputar a reeleição, uma vaga no Senado em 2026, a não ser que outro projeto apareça, como ele próprio admite, e com uma composição na eleição presidencial, como com um candidato a vice, enfim, ou até disputar o governo do Estado, mas a oposição também vai ter o seu lugar e de forma competitiva, como sempre teve em eleições estaduais. Bom, mas depois do anúncio, né, o anúncio de apoio do PSD à pré-candidatura de Fábio Novo, esse pós-anúncio foi marcado por essa imagem na tela, foto para você, Sávia. Olha, é um selfie, né? É uma selfie. O vereador Venâncio Cardoso, quase no PT, né? É um grande articulador. Aí ele se credenciou de vez. Ele se credenciou. Gente, oficialmente ele ainda é filiado ao PSDB, é importante destacar isso. Mas ele fez esse flagra e Fábio Novo emocionado. Algumas pessoas, eu falei, né, com umas fontes presentes, me disseram, olha, ele estava suando, não era emoção. Eu não sei, Paulo e Elivaldo, emoção ou suor? Olha, sabe, realmente lá no PSD estava bastante quente o dia hoje.
Inclusive, eu, observando ali a solenidade, vi até uma troca de afagos entre o deputado Fábio Novo e a deputada Simone ali enxugando o Olha aí, um só do outro. Mas pelas falas que foram feitas pelo deputado Júlio, a senadora Jussara, os demais ali que estavam na mesa de honra, eu não duvido que tenham sido lágrimas, não. Exatamente. Aliás, choveu, né? Tá até fazendo mais frio. Eu acho que pode Porque, ser. Gelson, lá, Sávia, é a sede nova, a inauguração, esse espaço foi a inauguração do PSD. Fez uma sede nova, muito boa, ampla. Refrigerado. E os ar-condicionados não ouvi zero, então não estava tão calor assim também, não. Como diz sangue, suor e lágrimas, o primeiro-ministro da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Me fugiu agora a memória. Churchill. Winston Churchill. Sangue, suor e lágrimas se confundem, né? Vamos dizer assim. Bom, mas vamos trazer aqui informações, a fala, né, de Fábio Novo, que recebeu esse apoio, conversou com a gente, e você vai ver agora a declaração de Fábio Novo, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina. Na política tem excelentes nomes, vocês sabem disso, excelentes quadros, faz política bem feita, faz política com P maiúsculo. Deputado Júlio e deputado Jorgiano são dois grandes deputados que conseguem entregar muita coisa para o estado do Piauí, tem o nosso respeito, é uma grande sigla que tem se fortalecido no nosso estado cada vez mais devido à competência com que eles fazem a política no estado. Por isso que nós desejávamos muito contar com eles aqui também na capital. Temos ainda que conversar com o MDB, não podemos deixar de dizer isso. É um partido também muito importante, mas o PSD, com certeza, é um grande partido e nesse projeto será valorizado. O ideal é que a gente feche a base de apoio ainda no mês de janeiro, para que a gente... Estava certo quando nós discutíamos que tínhamos que escolher logo um nome, porque hoje o grande adversário, por exemplo, do Fábio Novo em Teresina é o desconhecimento. Apesar de ter 4 mandatos de deputado, ser líder do governo, ter sido secretário de Estado, deputado Júlio, 52% de teresinenses ainda não conhecem o Fábio Novo. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se torna conhecido, mais a população vai apostando. Nós tínhamos uma meta de chegar ao fim do ano com 25% nas intenções de voto. Nós já passamos de 30%, que é o que tem sido colocado nas pesquisas de opinião. Então, nós temos que definir isso o mais cedo possível para colocar o time em campo e para convencer a cidade que esse é um bom projeto para a cidade. Bom, Paula, o pré-candidato Fábio Novo fala a respeito de desafios, inclusive, ao agradecer, ao falar da importância do apoio do PSD, ele fala de desafios também, e um deles até me traz certa surpresa, de ser tão desconhecido assim do Teresinense. Isso, ele dava essa declaração, Joelson, ao falar da importância da unificação dessa base, ou seja, de unificar os partidos que estão ali na base do governador Rafael Fonteles em torno do nome dele, já nesse mês de janeiro. Ele afirma que quer fechar esses diálogos, inclusive já com um caminho pavimentado aí para a indicação desse nome neste mês de janeiro. E aí, durante a entrevista, a maior parte das perguntas eram quem é esse vice e quem é que vai indicá-lo. Como a gente vê no começo da fala, a lista de elogios do deputado Fábio Novo ao PSD daria umas 4 laudas. Mas ele afirma que a conversa tem que ser feita agora com o MDB. O MDB ainda é o primeiro da lista. Entendi. Bom, mas vamos falar agora sobre trocar os presentes pelos ausentes. Vocês fizeram essa observação sobre lideranças importantes que não compareceram a esse ato, Paula. Eu destacaria 2 nomes, Joelson. Primeiro, o presidente municipal do PSD, o vereador Vinícius Ferreira, mas foi justificado, inclusive, pelo deputado Júlio César. Foi a primeira fala que ele fez ali durante a mesa de honra. O deputado não foi ao evento devido a uma questão de saúde ali da família dele, do filho, então não foi, mas mandou representantes, não é, Elivaldo? E outra presença também ausência, na verdade, que me saltou os olhos, foi do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Ele não estava nesse ato de apoio do PSD ao deputado Fábio Novo. Ele que já tem uma posição clara de apoio, inclusive Sávia Barreto, ao nome de Paulo Márcio, né, do MDB.
Olha, se o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio estivesse presente nesse evento, aí ia ser a manchete, ia ser realmente um grande destaque. É natural essa ausência dele, ele já explicou que apoia o grupo do pai, o vice-governador Temístocles Sampaio, que tem o candidato Paulo Márcio. E, claro, houve um distanciamento maior com o PSD, porque ele interpretou que o partido, de fato, não trabalhou por essa pré-candidatura. Apenas o nome dele foi posto e o partido não fez evento, não deu essa estrutura necessária. Então, esse distanciamento ele é palpável.